Hoje recebendo aqui no estúdio do Diário de Pernambuco a nossa escritora Lina Maria Pietras, que veio da Alemanha, é uma brasileira, nascida na Alemanha, mas que se identifica muito com todo nossa cultura, com a nossa região. E fazia tempo até que você já não vinha por aqui, né, Lina? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Faz muito tempo mesmo que eu coloquei o pé aqui em Recife, né? Faz 12 anos agora, para ser bem sincera. Mas eu tava com uma saudade no coração. Gente, tá tão gostoso estar aqui. Gente, Lina tem uma dificuldade visual, tem já há muitos anos convivendo com isso, consegue se movimentar muito bem. Achei muito interessante quando você chegou aqui no estúdio, sua mãe veio lhe acompanhando e lhe passando informações, e você consegue mapear, fazer um rastreamento do espaço e depois já se mexe com certa facilidade. Aprendizados diferentes na busca de necessidades instantâneas para o que se deve fazer. Exatamente. E o legal é que eu vejo isso muito como parte da essência brasileira que minha mãe, graças a Deus, trouxe lá para casa, que é o não a gente já tem e o difícil está lá para ser solucionado. Então, crescendo com a baixa visão, com 4% de visão, a estratégia de encontrar caminhos e sempre fazer do limão uma limonada, isso eu aprendi dentro de casa e é muito brasileiro. E você tem uma consultoria, uma empresária que atua na Europa e nos traz a oportunidade neste encontro aqui nesta sua vinda ao Brasil. Vem com uma excursão grande. Começou por São Paulo, aí esteve também na Bahia, Pernambuco, vai mais para onde ainda? Agora, no meio eu tava também em Rio de Janeiro, que a gente não pode esquecer, o Rio de Janeiro, né? E vou seguir ainda para Fortaleza, então Ceará, Curitiba, Florianópolis, Santa Catarina, mais uma segunda cidade, e aí voltar para a Alemanha, mas já com saudade no coração para voltar de novo. E eu tô aprendendo, eu acho que mais com o Brasil do que o Brasil comigo, mas vamos ver como é que vai ser a conta no final do dia. Lina, você tem realizado palestras para empresários, empresárias, buscando falar sobre o tema inclusão e superação. Eu queria que você nos desse algumas dicas sobre essa inclusão, superação e como quebrar essa autossabotagem que é tão falada nas redes sociais por algumas pessoas, que você se tornou uma especialista no tema. Essa pergunta é maravilhosa. Eu parto do princípio que eu falo, inclusão é um direito humano, não privilégio de minorias. Você olhando para mim, com uma pessoa com deficiência, desde os meus 9 anos de idade, poderia dizer, por que ela não focou só na pessoa com deficiência? Porque dentro da minha jornada eu passei também por movimentos de burnout, pela questão o que é a minha identidade. Eu não sou alemã, não sou brasileira, o que eu sou, hoje me considero cidadã do mundo. E ao longo da minha trajetória eu descobri que a inclusão, na verdade, é o sentimento do pertencimento. Então, quando a gente fala sobre uma liderança inclusiva, sobre um ecossistema onde todo mundo se sente incluído, a gente está falando de performance da empresa, porque quando a pessoa se sente bem no ambiente de trabalho, se sente bem na escola, automaticamente a pessoa vai pegar o potencial dela e vai trazer para ela como para a empresa também. Então, atrás da inclusão e do pertencimento, na verdade, é uma auto-performance para a equipe, para líderes, para organizações. Muitas vezes nos últimos 10 a 20 anos, o tema da inclusão só foi levado para os recursos humanos. Sim. E isso, vou ser bem sincero com você, banalizou infelizmente o tema de uma maneira. Porque agora eu trago ele e eu falo com os gerentes financeiros, de vendas, e eu explico para eles o porquê a inclusão, ele vai trazer algo positivo para o bolso. E se não focar nisso, vai custar no bolso. Aí que entra a minha consultoria e eles enxergam a inclusão através do meu olhar. Você tem que fazer com que toda a equipe, em todas as áreas estejam envolvidas nessa inclusão, nesse acolhimento, traz resultados que são, na verdade, financeiros e que é que toda empresa precisa também. Exatamente, traz resultados palpáveis. E aí você vê, por incrível que seja, nós não temos dados e fatos para isso por causa disso, que comecei um doutorado acima disso. Já não gosto muito desse trabalho acadêmico, mas se ninguém quer fazer, alguém tem que fazer. E eu estou aqui no Brasil também pelo motivo que o Brasil,
o mundo cooperativo brasileiro, as indústrias aqui fazem tanta coisa certa sem saber que estão fazendo certo. Então, nos próximos anos, eu também quero extrair aqui o jeito brasileiro de lidar com inclusão e pertencimento e tornar isso um export para o mundo lá fora. Porque as empresas precisam aprender com o jeito brasileiro de criar um ambiente com olhar no ser humano dentro do mundo cooperativo. É o que você apresenta um pouco no Profundo Olhar. Que Helena apresenta também esse livro recente, foi lançado na Alemanha ano passado, já mais de 100 mil exemplares, e agora ele em língua portuguesa chegando até a gente. Fala pra gente do Profundo Olhar. Então, o Profundo Olhar, na verdade, ele é um convite para a minha montanha-russa da minha vida. Como eu disse, eu não sou simplesmente uma pessoa com deficiência. Passei por altos e baixos por causa disso também. Mas eu também sou uma pessoa que é uma fazendeira. Eu gosto de fazer. E com isso a gente quebra a cara. E isso me levou também de eu perder a conexão com minha essência. E aí entrei em 2 burnouts, precisei passar por esse aprendizado também, encontrar a minha cultura entre as culturas diferentes. E você mencionou, né, que eu atuo na Europa. Agora eu atuo também com a América do Norte, com a Índia, com América Latina. Com esses olhares, trabalhando com líderes de mais de 40 países, eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ver que, no final das contas, nós somos todos seres humanos. Então, dentro do Profundo Olhar, eu trago de uma maneira autêntica a minha realidade, a minha jornada. Convido todo mundo de ver que nós somos todos seres humanos. E todo mundo cai, levanta, mas todo mundo tem o poder da decisão de se tornar uma pessoa que impacta o mundo. Não precisa chegar num cargo de liderança, ou tem que ter muito dinheiro, ou tem que ter uma... As pessoas falam isso muito, mas está dentro de todos nós. E esse potencial que está dentro de todos nós de se inventar e de melhorar o mundo, isso é o que eu quero despertar com o Profundo Olhar. Que características têm essas pessoas que estão mais precisando disso? Quando você fala do burnout que enfrentou, o que a levou a isso? O que pode levar as pessoas agora chegar numa situação de dificuldade de raciocínio mental, sentir para baixo, entrar numa depressão, é algo hoje muito comum. Como sair disso? Essa pergunta é bem complexa, né? Eu gostaria de começar o passo o que acontece antes. É quando a gente entra no ciclo da autossabotagem, quando a gente usa muito a palavra tem que. Eu tenho que entregar um trabalho até depois de amanhã. Eu tenho que ficar de olho no peixe, no filho, no gato, na casa, nas coisas. Eu tenho que fazer carreira, eu tenho que ganhar dinheiro. A maioria das vezes, quando eu pergunto para a pessoa, mas quem te diz isso? Da onde você tira essa regra, que é uma regra da autossabotagem? A pessoa não sabe responder isso. Então, o problema, ele já começa da gente entrar nesse círculo onde a gente fala assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer essa faculdade, tenho que fazer esses status, tenho que ter essas coisas. E a pessoa não sabe te responder o porquê atrás disso. Então, quando a gente fica nessa rotina que eu estava também, eu tenho que provar que é válido você dar esse cargo de liderança para uma pessoa com deficiência e não para uma pessoa sem deficiência. É válido você dar esse cargo para uma mulher, você não dá para um homem. E tudo tem que... Aí você entra na provação. Eu queria provar o meu valor, que é a decisão dos outros. Eu fico muito focado no outro, no externo. E isso normalmente é o que acontece antes de você entrar numa depressão, num burnout. A cobrança que você está colocando acima de você por fatores externos, que na maioria das vezes você não está nem consciente, que você nunca se perguntou se isso é realidade. Isso leva à autossabotagem. E o Profundo Olhar e também o meu trabalho, ele começa o trabalho no propósito. Porque entendendo o propósito e você todo dia está consciente do seu poder de decisão. Vou pegar esse limão, vou fazer uma limonada, vou fazer uma caipirinha, vou fazer um suco de limão, vou fazer um chá de limão, ou vou morder o limão. Você tem esse poder de decisão. Quem precisa isso mesmo, que a maior parte, né, que você perguntou, para quem é isso? É quando você, ouvinte agora aqui com a gente, amanhã, senta e por 6 dias, anota quantas vezes você usa tem que
no diálogo que você tem interno. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Faça isso por 6 dias. Eu tenho certeza que você vai se assustar, porque é muito um automatismo da gente. Mas a gente tem que resolver problemas, entregar alguns compromissos. Agora, vai fazer o quê? Deixar, abrir mão disso ou entender se o que eu tenho que fazer me deixa feliz? Ou eu posso trocar o que eu tenho que entregar por um descanso ou uma outra atividade que me satisfaça? Encontrar esse equilíbrio não deve ser fácil, mas talvez a chave. Exatamente, mas aí você trouxe um ponto muito importante. Você falou de resolver problemas, que é muito importante. Não é a gente se entregar para a vida e não fazer mais nada. Mas aí entra a questão do propósito. Normalmente, ela afeta a gente tanto quando a gente não está consciente do nosso propósito. Por exemplo, eu na minha estadia agora aqui no Brasil, eu estou acordando todo dia às 4 horas da manhã, que eu não posso abrir mão de atender os meus clientes na Europa só porque a Bonita decidiu vir pelo Brasil. Então, eu tenho que incluir 2 dias úteis num dia só. Isso é cansativo? É. Mas esse tem que, ele está diretamente ligado ao meu propósito. E assim, a energia e a química que acontece dentro do nosso cérebro, ele é baseado na endorfina, na dopamina, na oxitocina, em vez de ser no cortisol. E assim você não entra na depressão. Então, o tem que ser o seu e não dos outros. Sim. E o diferencial é esse. E a satisfação pessoal que vai ser um combustível para mover essa máquina. Exatamente. Porque a gente gosta, o ser humano ele gosta de crescer. Sempre a nossa evolução inteira, pelos últimos 35 mil anos, a gente se desenvolveu porque a gente gosta, o ser humano gosta. Olha o brasileiro se reinventa. Aqui eu não encontrei uma pessoa acima dos 70, aos meses, semanas que eu já estou viajando, que não está com um projeto na cabeça, quer abrir empresa. Aqui não tem. Então, aqui dentro do brasileiro, por exemplo, a beleza da essência brasileira é do se reinventar. O reinventar tem que também, porque eu estou enxergando um problema que eu quero solucionar, que pode ser através de um voluntariado, um projeto. Então, tem que ele não é negativo, é em geral. Ele tem um lado positivo e um lado negativo. Agora, o tem que é o seu? Isso que é a pergunta. Se o tem que é dos outros, aí tem que avaliar se é realmente um tem que é casado com o seu propósito. Encontrar esse equilíbrio, Lina, e num mundo que está muito dinâmico, com inteligência artificial, as coisas cada vez mais, chega a assustar o que a gente ouve nas informações dos especialistas do que serão essa próxima década. Se diz que daqui a 3, 5 anos, 10 anos, teremos muitas coisas acontecendo de forma diferente. Substituição de tarefas por máquinas, de pessoas por máquinas em muitas tarefas, e isso tem causado uma apreensão de muitos colegas e trabalhadores em funções. O que vem por aí? O que é que você imagina que vem por aí e de que forma a gente deve se prevenir? O grande diferencial que a gente está vendo, especialmente agora com a inteligência artificial, né, que está pegando em todas as áreas, né, está vindo no jornalismo, na medicina, na gestão de empresas, em todas as áreas. E eu trabalho acima desse mindset também de transformação com as empresas. Então, o que está vindo pela frente? Eu acho que o primeiro passo é o importante, é você ver se você está num mindset de medo, se você está assustado e achando que está vindo aquele leão, ou se você está num mindset de curiosidade. Porque é aí que está a diferença. Se você está assustado, apavorado, o que acontece é o nosso cérebro bem antigo, lá dos anos atrás, ele realmente acha que você está sofrendo um desafio de existência que é comparado com o ataque de um leão. Se você está no mindset de curiosidade, você entra no que a gente conhece e enxerga em todas as crianças. A gente fica curioso como isso vai acrescentar e melhorar a nossa vida. Aí entra o que eu te falei, que o ser humano ele gosta de se desafiar, ele gosta de crescer. Então eu acho que o primeiro passo é o seguinte, analisa bem como é que você está digerindo todas essas mudanças. Porque as mudanças não vão ser menores, vai aumentar ainda. E a gente não tem como prever. Então, o primeiro é, eu estou no mindset de medo ou eu estou no mindset de curiosidade. Todo ser humano pode mudar isso com consciência. Segundo pilar, que é muito importante, você também avaliar as histórias, as realidades, as verdades que você está incluindo na sua avaliação.
eu vou te dar um exemplo muito básico. Muitas pessoas aqui no Brasil, por exemplo, que eu assisti também, assistiram os Jetsons, lá nos anos 80. Lembra? Ai, amava. Não passava na Alemanha, amava, né? Então, os Jetsons, eles já trouxeram a vida, né? Com inteligência artificial, com robô, outras coisas. E era positivo, né? O futuro com a tecnologia. E tem o Terminator, eu não sei nem o nome que era, com Arnold Schwarzenegger, que tinha uns Skynet. O Exterminador do Futuro. Exatamente. Esse trouxe uma distopia do futuro, né? Falou, quando a inteligência artificial vem, o Matrix tem também, né? As máquinas vão definir a gente. Nenhum nem o outro pode dar a verdade e responder a pergunta do futuro pra gente. Só que tudo isso influenciou todo ser humano que está andando nessa terra hoje. Então, a primeira vez no mundo, na cultura também profissional especialmente, o seu, vamos dizer assim, a sua vida particular como criança, as histórias que influenciaram você estão influenciando como você está olhando para o desafio que está vindo através da tecnologia. Isso tem que ser incluído na liderança da transformação. Então, o primeiro pilar é o mindset, que todos nós podemos decidir. O segundo é da onde está vindo a verdade. E é realmente realidade que a inteligência artificial vai dominar, que ela vai tirar o seu trabalho de você, ou ela vai modificar. E o terceiro é o do protagonismo, que a gente já viu muitas vezes na nossa vida, como o protagonismo é importante, o protagonismo feminino, o protagonismo também da pessoa com deficiência, e agora é o protagonismo do ser humano. A máquina só vai ser tão boa como a gente traz ela para evoluir mais. Agora, é a decisão, o poder de decisão nosso também, da gente ficar protagonistas das nossas vidas, do nosso futuro. Hoje em dia a gente vê demais nas mídias que as pessoas chegam também e falam assim: ai, não interessa o que eu vou fazer porque o mundo vai acabar, porque todas as coisas negativas. Mas todos nós temos o poder da decisão, e todo dia, se todos nós fizermos o melhor que a gente pode fazer e olhar não só para a gente, mas também para os outros, né? E olhar com o coração, né? Que é o profundo olhar, é o enxergar com o coração. Fazer o que a raposa ensinou para o Pequeno Príncipe. A gente só enxerga bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos. Nós vamos ser parceiro da tecnologia e não a tecnologia dominando a gente. Mas se a gente se entregar para a tecnologia e a gente falar assim: ah, eu não tenho poder de decisão, aí eu não sei como é que vai ser o futuro. Mas todo ser humano tem que assumir o papel do protagonismo da própria vida. Isso que está faltando, acho eu, demais hoje em dia. Que conversa boa, Lina. Obrigado pela sua oportunidade que você está dando para a gente de vir aqui ao nosso Diário de Pernambuco, da gente conversar. Ficamos felizes com a sua visita, convidando as pessoas para lerem e mergulharem no Profundo Olhar, o livro de Lina Maria Pietras, que está à disposição em língua portuguesa. E nós agradecemos a sua visita e queremos te desejar uma feliz estadia no seu país também, e que leve o nosso abraço caloroso para a Alemanha quando for. Será levado, agradeço demais. E quem quer estudar alemão, pode adquirir o em alemão também, e aí fica lendo português ou alemão, já aproveita e aprende mais um idioma, né? Lina, muito obrigado pela sua participação conosco. Agradeço o convite. A gente encerra aqui este Diário Cast. Na próxima quarta-feira, às 7 da noite, teremos um novo episódio. Um abraço e até lá.